Tabelinha, percepção de fertilidade são a mesma coisa? O que é percepção de fertilidade? Bom, existem diversas formas da gente se conectar com o nosso corpo e de compreender os sinais que ele passa pra gente e de criar essa intimidade, que pra mim nada mais é do que isso, do que você ter intimidade consigo mesmo, entender como você funciona enquanto organismo. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Meu nome é Gisele e esse é o Graças a Deusa. Cuidado, tem cachorros aqui. Eles resolveram entrar e eles querem sair quando eu aperto a guardada. Vamos sair, vai. A percepção da fertilidade não é a mesma coisa que a tabelinha. A tabelinha é legal para você monitorar e para você marcar como se fosse um diário mesmo o que você vai sentindo ao longo do seu ciclo e como o seu corpo vai mudando nesse período, de uma menstruação para a outra. Mas a tabelinha, ela pode sim ser muito errônea, principalmente para mulheres que não têm um ciclo regulado. E, nesse sentido, a percepção de fertilidade pode ser muito mais interessante para a mulher entender em que fase do ciclo dela ela está passando. Inclusive para as mulheres que têm um ciclo regulado e tal, porque aí a gente vai compreendendo como que vai funcionando a nossa cabeça e o nosso corpo ao longo de todo esse processo. E bem, também porque a tabelinha pode dar alguns problemas nesse meio tempo, porque ela é muito robotizada e a menstruação não é um processo robotizado. Ela sofre variações ao longo da vida por N questões. Mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscreve no canal, deixa o like e depois comenta aqui se eu falei alguma coisa que era nova pra você, se você já tinha percebido as mudanças do seu corpo ao longo do ciclo, se você notou essas coisinhas que eu vou falar aqui pra vocês. Eu achei mais interessante trazer como o ciclo vai mudando e o seu organismo ao longo de todas as fases, junto com a percepção de fertilidade, porque eu acho que é mais interessante ter esses dois conteúdos juntos do que fazer dois vídeos separados. O nosso ciclo, ele se dá o início de cada ciclo no primeiro dia de cada menstruação. Só que aqui eu achei melhor começar pela segunda fase do ciclo, que é a folicular, porque eu acho que vai dar para entender um pouquinho melhor. Mas acho interessante deixar bem claro que o ciclo começa no primeiro dia da sua menstruação. Nosso ciclo é dividido em 4 partes: menstruação, a fase folicular, a fase de ovulação e a fase lútea. Eu vou começar falando sobre a fase folicular. A fase folicular, ela dura aí umas 2 semanas, mais ou menos, se a gente considerar um ciclo de 28 dias. A fase folicular é basicamente quando você sai da menstruação e tá chegando perto da ovulação. Então você vê uma fase crescente, uma fase estável, crescente de humor, principalmente. Nesse momento, a gente tende a ficar meio normalizada, né? A nossa pele fica no seu estado normal, o cabelo no estado normal, pra bom. O intestino tá instável também, porque o intestino também pode ser um indicador do seu ciclo, o intestino vai mudando ao longo do ciclo também. Agora, este daqui pra mim é um dos principais sinais de percepção de fertilidade de todos, que é o mais visível, ao meu ver, que é o muco cervical, o muco que sai do nosso útero. Durante a fase folicular, geralmente sai um muco cremoso, que é um muco esbranquiçado que parece uma loção hidratante, um cremezinho hidratante ali. Então não tenham nojo do muco, tá bom? Esse muco, inclusive, ele facilita ou dificulta algumas coisas, como por exemplo, a passagem do esperma. Então a gente vai ver melhor isso na ovulação, mas durante essa fase folicular fica um pouco mais difícil de engravidar, porque o seu organismo ainda não produziu um óvulo que está ali pronto para ser fecundado por um espermatozoide. Então esse muco esbranquiçado, você também pode perceber ele, se ele não sai na calcinha, geralmente esse muco você pode ver dentro do papel higiênico, não. Você pode perceber ele no papel higiênico, na calcinha, que é um muco que, com o tempo, às vezes, quando seca, ele fica até um pouquinho amarelado e é completamente normal. Às vezes ele pode ser até um pouquinho amarelado, mas também se perceber alguma coisa estranha, uma coloração diferente, um cheiro muito forte, também procure uma ginecologista, porque aí também pode indicar alguma doença, alguma infecção, alguma coisa do tipo. Então também fique de olho nos seus mucos, porque eles têm muito o que dizer sobre a saúde ginecológica. Agora, tem outras, se você quiser um pouquinho mais a fundo nessa questão de observação, que eu acho muito interessante pra gente entender como o nosso corpo funciona, é a abertura cervical e a altura do colo do útero.
A gente tem o canal vaginal e ele tem mais ou menos entre 7 a 10 centímetros de profundidade o canal vaginal. E o colo do útero, ele vai abaixando mais próximo da abertura vaginal e vai subindo quando a gente chega mais próximo da ovulação. Então, geralmente na fase folicular, a altura do colo do útero está entre médio para baixo. E ela vai subindo conforme vai chegando perto da ovulação. Como que eu meço a altura do colo do meu útero? Você basicamente vai inserir um dedo seu na sua vagina, no seu canal vaginal, e você vai perceber de acordo com os dedinhos, assim, digamos. Com os ossos do seu dedinho. Você só conseguiu inserir até esse primeiro ossinho aqui do dedo, porque o colo do útero está mais baixo. Quando você consegue inserir um pouco mais assim, até esse ossinho aqui do meio, porque o colo do útero está médio. E quando você consegue inserir mais profundamente o seu dedo sem encostar no colo do seu útero, porque o colo do útero está alto. É assim que você mede a altura do colo do útero. Outra questão que eu acho muito interessante, que se você quiser ter uma autoobservação, é muito bacana. Eu vou pegar até um instrumento aqui que vai ser interessante pra gente. Meninas, se vocês já foram no ginecologista, vocês conhecem esse bichinho aqui, o famoso espéculo. Não sei se tão famoso assim, mas deveria ser mais. Esse espéculo aqui, ele é meu. Eu ganhei num curso que eu fiz sobre sexualidade na Casa Prazerella. Cara, foi muito legal ter ganhado isso, porque eu realmente comecei a observar dia a dia. Não faço isso todo dia, mas, por exemplo, durante um ciclo, eu observei o colo do meu útero através desse instrumento aqui. Esse instrumento é usado por ginecologistas para poder fazer os exames de rotina, que ele vai entrar no canal vaginal e vai abrir para a gente poder enxergar o colo do útero. E sim, é possível a gente fazer isso com nós mesmas, tá? É bem possível, não precisa machucar, só tomar cuidado, ver algum tutorial ou outro no YouTube, não é tão difícil. E é super bacana pra gente observar como o nosso corpo vai mudando, o colo do útero vai mudando ao longo do ciclo. Se você tiver um desses, por exemplo, você consegue observar a abertura do seu cérvix. Conforme as fases do ciclo, a abertura dessa portinha do colo do útero vai ser mais fechadinha ou mais aberta. Durante a fase folicular, ela vai ficar mais fechadinha, o que também dificulta, por exemplo, a passagem de espermatozoides. Então, já temos aí um óvulo que não está pronto para ser fecundado, mais uma abertura do útero mais fechada e uma mucosa que não facilita a passagem do espermatozoide para dentro do útero. Então, tudo isso aí já contribui para dificultar a fecundação. A questão, gente, alerta, não é porque é menos propício que tá ok necessariamente transar sem camisinha. E mesmo conhecendo parceiro, as pessoas podem pegar DST da mesma forma. Não é porque você tá namorando que você não... que sabe, não pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. Então fica esperta. E também outra coisa, o espermatozoide tem alguns dias aí de vida, se eu não me engano são de 3 a 5. Então, dentro do útero e do canal vaginal, o espermatozoide ainda pode viver aí alguns dias. Então, assim, por exemplo, você pode ter transado antes da sua ovulação, alguns dias antes da sua ovulação, e o cara gozou dentro. Aquele espermatozoide pode ficar dentro de você até o seu óvulo sair, pode rolar uma fecundação aí tardia. O óvulo também tem aí acho que uns 2, 3 dias de vida. Então, gente, fica esperto, tá? Não é pra bobear. Eu uso esse método de percepção de fertilidade como algo a mais para evitar uma gravidez. Porque DST é sempre, gente. Eu sempre uso camisinha. Eu não tomo pílula e eu sempre uso camisinha. Eu transaria com camisinha porque eu não tenho parceiro fixo. Eu não tenho namorado, não tenho namorada. Então é isso. Então, camisinha sempre, por favor, ok? Ok. E aos poucos a gente vai chegando na ovulação. A ovulação é o ápice do nosso ciclo menstrual, porque ela é o momento que nós estamos mais férteis. O que isso significa? Que o nosso ovário liberou óvulos, um óvulo no caso, né? Um óvulo por mês, para ser fecundado. Então, neste período, que dura mais ou menos de 2 a 5 dias, mais ou menos, tá? Não é uma regra, mas esse períodozinho aí que o óvulo está disponível e vivinho da Silva para ser fecundado. Neste período, a gente vai ter alguns outros sinais diferentes do nosso corpo e do nosso humor.
O do humor é basicamente que a gente vai estar se sentindo mais bem com a gente mesma, a gente vai estar com mais tesão, provavelmente, a gente vai estar se sentindo mais bonita, o estrogênio tá lá em cima, então a gente vai ter este ânimo, essa vontade de dar mesmo. A palavra certa é essa. Outros sinais que a gente pode observar durante a ovulação para saber que a gente tá ovulando e talvez tomar cuidado, talvez evitar aí uma relação sexual. O que, por um outro lado, aí é complicado, né? Porque você pode evitar transar durante a ovulação, só que ao mesmo tempo, durante a ovulação é o período que você mais quer transar. Nesse caso, só apenas tomem cuidado, tá? Também não precisa ter tanto desespero assim, nem ter tanto medo, porque camisinha geralmente é um método muito seguro, não é 100% seguro, mas é bastante seguro, é o principal método contraceptivo que temos aí. Usem camisinha! Outros sinais que estamos ovulando. A pele geralmente pode ficar um pouquinho mais oleosa por causa da mudança hormonal. O cabelo, consequentemente, também pode ficar um pouquinho mais oleoso. Mas, no geral, o nosso corpo tá, tudo, maravilhoso, que a natureza fez isso para gerarmos descendentes férteis, em outras palavras. Mas não precisamos necessariamente fazê-lo. Isso daqui é interessante também. A temperatura corporal fica um pouco maior durante a ovulação. Até intestino normal também. Às vezes eu percebo que o meu intestino pode ficar um pouco mais solto durante a ovulação, mas é aquela coisa, cada organismo é um organismo. Outra coisinha, algum outro detalhe que se você prestar atenção também pode indicar a ovulação. Algumas mulheres dizem que sentem um pouquinho de cólica ou uma dorzinha aqui lateral, que é quando o óvulo se desprende do ovário, mas isso nem sempre acontece. Eu, por exemplo, não costumo sentir. De vez em quando eu sinto, sim, não vou negar, uma pontadinha, mas aí também é da sua autoobservação. Tudo isso que eu tô falando, gente, não é uma regra para todas as mulheres, tá? Cada um é para que dar instrumentos para você perceber esse padrão, talvez, de comportamento no seu tempo, no seu ritmo, e não necessariamente o que acontece para mim vai acontecer para você. Legal. E o colo do útero, como está? Como eu já disse, o colo do útero está mais alto, ou seja, quando você introduzir o seu dedo, o colo do útero vai mais ou menos ser mais difícil para você atingir. Assim como a abertura cervical vai estar maior, isso é muito interessante, porque a portinha que estava mais fechada, ela vai se abrir um pouquinho mais para facilitar a entrada do espermatozoide e do esperma. Outra questão também, que é o muco. O muco é o principal sinal aí da ovulação, que é aquele famoso muco de gema de ovo, que é uma gelequinha transparente que sai principalmente no papel higiênico, que é uma gosminha assim, transparente e sem cheiro, sem nada. Esse muco indica que você está no seu período fértil. Ou seja, neste período vai ser mais fácil de você engravidar, porque este muco facilita também a entrada do esperma e também protege ele do ambiente do pH vaginal, que é um pH mais ácido, e facilita a entrada do esperma dentro do útero. Assim como a abertura vai estar maior e o colo do útero vai também posicionar de uma maneira para facilitar a fecundação. Ok? Então vamos tomar cuidado a esses sinais se você não quer engravidar. Se você quer engravidar, talvez seja um sinal interessante para você aproveitar esses dias para fazer um rala e rola gostoso. Se é pra engravidar, pelo menos transa gostoso, né? Não vai ser transar só por transar pra engravidar, não. Tem um rala e rola bom dos bons. Chegamos à fase lútea. A fase lútea é a fase após a ovulação e pré-menstruação. Uma normalização ali do humor também, mais decrescente, que vai chegar na TPM. A TPM está inserida dentro da fase lútea. Da mesma forma que a fase folicular é crescente, entre aspas, tá? Eu tô falando isso pra ficar mais fácil de entender. Aí chegamos no ápice, que é a ovulação. Aí nós temos uma fase mais decrescente, até a TPM e até o início do próximo ciclo com a menstruação. O que acontece nessa fase lútea? Basicamente, a gente volta a ter um muco, creminho de corpo, aquele creminho branco, loção hidratante. A abertura cervical vai fechando. Isso a gente pode observar com espéculo, novamente, se você quiser comprar um. Se você tem um, observe isso todo dia, coloca um espelhinho, o celular, tira foto, observa. Aí o colo do útero também vai abaixando, porque para a menstruação o colo do útero está baixo. Aí a gente na fase lútea já tem um colo do útero mais médio para baixo.
Agora, pra mim também, eu gosto de observar cabelo e pele. A pele fica mais de boa, fica menos oleosa e o cabelo fica mais ressecado, principalmente nos dias mais tensos da TPM, aí que são, pra mim, começam 5 dias antes da minha menstruação e pega mesmo uns 2 dias antes. Aí esses 2 dias são, Deus que me perdoe. Aí depois eu fico mansinha de novo. Mas 2 dias antes de descer, puta merda, é um negócio insuportável até pra mim. Mas aí beleza, aí você observa, vai vendo como seu cabelo vai ficando, sua pele, seu humor, seu intestino. E chegamos à menstruação. Como eu expliquei, a menstruação o primeiro dia da menstruação marca o início de um ciclo e não o final. A gente tem um alívio aí hormonal, porque passamos pela TPM, a gente fica um pouco mais relaxada, fica menos irritada, às vezes até tem um aumento da libido, por causa que... Depois você vê lá no vídeo que eu fiz sobre menstruação e libido, mas geralmente a gente pode até ter um aumento da libido aí nesse período. O colo do útero está baixo. A pele, pra mim, fica um pouquinho mais oleosa, porque estourou muito cravo aí. Mas aí o cabelo tá um pouco mais ressecado também, o que é estranho, porém, pra mim, é assim que funciona. E o intestino prende. Gente, pra mim, durante a menstruação, o intestino prende. E pelo jeito isso é bem normal, é bem comum disso acontecer, por conta não só das mudanças hormonais. Aí a gente tem que entrar com a alimentação mais balanceada pra evitar com que isso aconteça, porque a prisão de ventre acontece durante essa fase. Em breve vou soltar um vídeo aqui, que já tá gravado, por sinal, que é sobre alimentação e TPM, como que a gente pode se alimentar para evitar aí a sofrência durante a TPM. Tá bem interessante. Então, se você quer ser avisado quando esse vídeo soltar, aciona o sininho, se inscreve no canal, já deixa um like aqui se você gostou do que eu falei até agora. E vamos seguir com o resto das informações que temos aqui. Uma coisa que é interessante aqui é que a abertura cervical, ela abre também para facilitar a passagem da menstruação. Que nem eu disse, a menstruação é um fluido, é um muco. Então, o muco da menstruação é o próprio sangue, que é o endométrio, que é aquele sangue que ficou ali no colo do útero para receber, cheio de nutrientes, um óvulo fecundado. O óvulo não foi fecundado, aí o nosso organismo entende que não teve uma fecundação naquele mês e ele vai tirar aquele sangue, aquele endométrio que foi formado junto com aquele óvulo não fecundado e vai tirar tudo isso e a abertura do cérvix fica mais abertinha ali. Já que nem eu disse, tem muitas coisas que eu falei baseado na minha experiência, o que não necessariamente tem que funcionar para todas. Por isso que eu falo, é observação. E a percepção de fertilidade nada mais é do que autoconhecimento e autoobservação. Anote, tem um monte de aplicativo de mapeamento de menstruação. Eu uso o Clue, eu gosto muito do Clue, eu, sempre anoto. Anota quando você tá com tesão, com libido alto, com libido baixo, quando você tá irritada, quando você tá feliz, quando você tá mais disposta, menos disposta. Marca também os seus corrimentos vaginais, seus mucos, e tudo isso são sinais de como o seu corpo tá ali funcionando. E você entender como isso funciona é empoderador demais, é libertador demais, te dá aí uma liberdade imensa. Eu aposto que para quem não sabia de todas essas informações, deve estar sendo assim um choque, porque aí vai mudar muita coisa, no sentido de prestar atenção nos sinais do seu próprio corpo, criar essa intimidade consigo mesma, com o seu próprio organismo e de repente evitar transar num dia por conta de estar com a chance mais alta de engravidar ou não. Inclusive também se você quer engravidar, talvez também seja interessante pra ficar de olho nisso, pra facilitar uma fecundação aí ou não. Enfim, e também, gente, mandem isso pra maridos, namorados, filhos, afilhados, irmãos, amigos, porque eu acho que esse tipo de informação é importante não só para as mulheres, mas também para os homens. A educação sexual é importante para todos. Então não é só um dever nosso enquanto mulheres nos entendermos, é importante para nós termos esse autoconhecimento, mas é importante que os homens também entendam como o nosso organismo funciona, também para evitar gravidez indesejada, para ser mais compreensível durante o ciclo, porque a gente tem grandes mudanças hormonais. Enfim, é importante para todo mundo. Então compartilha com geral, porque é um tipo de informação muito útil, ao meu ver. E é isso, eu espero do fundo do coração que tenha ajudado muito. Um beijo, falou!